A névoa caía espessa sobre os campos úmidos quando Elias MacLeod chegou ao vilarejo de Glencaine, um lugar esquecido pelo tempo, escondido entre colinas geladas e florestas densas, onde o silêncio era tão denso quanto o frio. Ele procurava isolamento para terminar seu livro, ou talvez, secretamente, desejasse desaparecer. A editora o pressionava, os leitores o esqueciam, e a voz dentro dele, que antes criava mundos agora, era um sussurro distante. A casa em que se hospedou era uma construção de pedra escura, antiga e inclinada, próxima demais da floresta. A senhora que alugava menos uma mulher de olhos opacos chamada Agnes não sorria. Não fazia perguntas, apenas entregou a chave e sussurrou. O vazio vê tudo. Elias ignorou o comentário como um costume local estranho. Havia muitos mitos na Escócia. Nas primeiras noites os sonhos vieram. Sonhos em que ele caminhava por corredores sem fim, onde vozes sem dono chamavam seu nome, onde sentia sua pele se afastar do corpo como roupa velha. Acordava suando, ofegante, mas com uma sensação curiosa de leveza, como se algo dentro dele estivesse se descolando. Caminhando pelo vilarejo, percebeu os olhares dos poucos moradores olhos vidrados, bocas quase sempre entreabertas, como se estivessem à beira de dizer algo. Mas nunca o faziam, todos pareciam se mover lentamente, como sonâmbulos em pleno dia. As palavras de Agnes começaram a ressoar com um significado diferente. No terceiro dia, encontrou uma igreja em ruínas no limite do bosque. Suas portas estavam abertas, e em seu interior, onde um altar deveria estar, havia apenas um círculo de pedra negra com inscrições em espiral. Ao tocá-las, Elias sentiu uma onda gelada subir pelo braço até o coração. Deixou o local tremendo, mas uma parte dele queria voltar. Naquela noite, alguém bateu à sua porta. Era um homem alto, de roupa simples e olhos escuros como breu. Chamava-se Calum e disse ser o guardião do vazio. Convidou Elias para uma reunião numa missa. Disse mais um retorno ao que sempre fomos. Elias, curioso, aceitou. Queria ver, queria entender. Era por isso que havia vindo, não era? A reunião aconteceu numa caverna atrás da igreja. Homens e mulheres, todos com mantos cinzentos, reunidos em círculo. No centro, uma vela acesa e um espelho de prata, coberto por véu negro. Calum falou sobre o vazio. Ele não deseja, ele não sofre, ele apenas é. E nós também podemos ser. A vela apagou sozinha, e um silêncio opressor caiu sobre o grupo. Elias sentiu algo roçar sua mente, não um pensamento, mas a ausência dele. A partir daí, as palavras fugiram. Ele se sentava diante da máquina de escrever, mas os dedos não respondiam. Sentia-se cada vez mais livre. Não de um modo bom. Era como se a realidade ao redor começasse a perder foco. As árvores, as pedras, vozes, tudo parecia ruído de fundo. Até mesmo suas memórias se tornavam turvas. Ele voltou à caverna. Participou de outro ritual. Desta vez teve de repetir um cântico em uma língua que ele não conhecia, mas que saía de sua boca com fluidez. Ao final, Calum sorriu e disse: "Você está começando a ouvir o vazio." Elias sorriu também, embora não soubesse o porquê. Seu rosto parecia sorrir por conta própria. O espelho foi revelado. Mostrava não reflexos fragmentos de outros rostos, outros lugares, tempos. Ele viu a si mesmo criança, viu-se velho, viu-se morto, e então não viu mais nada. Só a escuridão pulsando atrás do vidro, como se respirasse. Ao acordar, não lembrava de como havia voltado a casa. Agnes o observava pela janela, e por um segundo, Elias viu sua silhueta duplicada, menos como se houvesse outra Agnes atrás dela, fundida a sua carne. Os dias perderam sequência. Ele não sabia mais como comer dorme. Às vezes abria os olhos e estava na floresta, cercado de símbolos riscados nas árvores. Outras vezes via-se na caverna, de pé diante do espelho, com Calum atrás de si murmurando: "O vazio agradece sua entrega." Ele tentou escrever uma carta para si mesmo. Quando terminou, percebeu que a carta era só um papel em branco. Tentou reler o que havia escrito menos, mas não lembrava mais como se escrevia, nem como se chamava. O nome Elias lhe soava estranho, como o nome de um personagem qualquer. Na noite seguinte, houve um novo ritual. Dessa vez, Calum lhe ofereceu um recipiente com um líquido espesso e escuro. "Beba, e veja-se como é." Elias hesitou, mas uma mão que parecia não ser sua levou o cálice aos lábios. O gosto era de ferro e sono. Ele caiu e, dentro da queda, viu o vazio não como uma entidade com forma ou voz, mas como a ausência total de ser. Uma escuridão viva que sussurrava não com palavras, mas com silêncio. E nesse silêncio, ele compreendeu. O vazio não era o fim, era o início. Era a verdade por trás da mentira da consciência. Acordou em sua cama, mas algo estava errado. Ao olhar no espelho, viu seu rosto.
mas algo se movia por trás de seus olhos, como se outra coisa o habitasse agora, como se a casca continuasse, mas o conteúdo tivesse sido trocado. Ele tentou fugir, arrumou as malas, atravessou o vilarejo, mas as estradas haviam desaparecido. As florestas agora se estendiam sem fim, e a bússola girava em círculos. Glen Caine não o deixaria ir. Ou talvez ele nunca tivesse saído de fato. Na noite seguinte, houve outro ritual. Dessa vez o espelho estava diante dele, e Canum ordenou: olhe até não ver mais. Elias olhou, até que os próprios olhos começaram a chorar uma substância negra, até que sua imagem desapareceu por completo do reflexo. Ele não sonhava mais, não sentia fome, nem dor. Às vezes ouvia gritos dentro da parede de sua casa, mas soavam distantes, como se viessem de alguém que ele conhecera muito tempo atrás, talvez ele mesmo. As palavras retornaram, mas não como antes. Ele escrevia agora com símbolos, com traços em espiral, em folhas que depois queimavam. As palavras não tinham significado, mas ao escrevê-las, sentia-se menos pesado, como se o pouco que restava dele ainda resistisse. Agnes lhe trouxe um presente, uma máscara de pedra antiga, sem feições. Use quando não quiser mais ser. Elias aceitou e usou, e naquele momento percebeu que havia se tornado parte do vazio. Dias depois, encontraram a casa vazia. O vilarejo seguia silencioso, e ninguém parecia lembrar de Elias, apenas uma máquina de escrever no centro da sala, onde se lia um único parágrafo. A dor cessa quando o eu se dissolve. Nas colinas à noite dizem que se ouve alguém murmurando em uma língua esquecida, olhando fixamente para o nada, os olhos sem brilho, o rosto imóvel como se fosse apenas um eco do que um dia foi humano. O vazio não fala, ele escuta, espera, e quando você estiver fraco, quando desejar desaparecer, ele sussurrará ao seu ouvido, e você responderá como todos eles.